Vamos então compor a mesa do próximo painel e para isso eu convido ao palco o senhor Rodrigo Souza, consultor da empresa Macroplan e consultor líder do projeto o DF que a gente quer visão 2022-2040 e como debatedores convidamos os senhores Paulo Henrique Costa, presidente do BRB e Antônio Valdir Oliveira, superintendente do Sebrae DF. A mediação fica por conta de Guilherme Portanova, jornalista da TV Record Brasília. A troca aqui que nem corrida de Fórmula 1, né? Rapidinho, né? Agora a gente troca o time. Som. Bom, gente, mais uma conversa aqui importante e, como eu disse no final do painel anterior, totalmente ligado um assunto no outro. Quando a gente fala em RID, de desenvolvimento industrial, de logística, a gente está falando de futuro, né? Que a gente planta para o futuro. E agora abordaremos o futuro do Distrito Federal. Participantes, superintendente do Sebrae Distrito Federal, Antônio Valdir Oliveira, presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que foi tão mencionado aqui na fala anterior. E a gente começa com a palavra do Rodrigo Souza, que é consultor líder do projeto DF que a gente quer, da Macroplan, pela Macroplan. Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês. Seguimos agora falando de futuro. Boa tarde a todos, boa tarde Guilherme, boa tarde Valdir, boa tarde Paulo Henrique, é um prazer estar com vocês aqui. A ideia é a gente falar um pouco sobre futuro. Nós começamos o dia falando sobre a situação atual do DF. Vocês ouviram do Gustavo Morelli, da Clarissa aqui do Codeplan e de outras pessoas, como é que estamos hoje, qual é a situação atual do Distrito Federal. Claro que não deu tempo de falar de tudo, mas a gente deu uma pincelada nos pontos principais. Agora, depois de ouvir os eixos, né, as propostas dos eixos, as ideias para o futuro, visões de futuro de cada eixo, agora chegou a hora da gente falar especificamente de que futuro é esse que a gente quer construir. Qual é o DF que a gente quer entregar para a próxima geração. E nós temos feito um trabalho, além de fazer esse levantamento do diagnóstico, de também perguntar para as pessoas, conversando em entrevistas individuais, em profundidade, fazendo questionários online, a gente perguntar qual é esse DF que a gente quer ter. Né? E aí eu trouxe para vocês algumas dessas coisas que apareceram e que podem nos ajudar a definir o futuro. E que, já vou adiantar aqui, muito em linha com o que nós já ouvimos aqui. E algumas novidades. Então, eu queria... O passador está aí por aí, em algum lugar? Isso. Vamos ver aqui. Isso. Eu não sei se vai... Bom, é só uma breve contextualização, né? A maior parte dos políticos, dos agentes políticos brasileiros, não costumam olhar para o longo prazo. Eles olham para o mandato. É até natural, mas o que a gente quer com o trabalho do CODESE é fazer com que a gente crie políticas de Estado e não só do mandato. Mas nós também, brasileiros, não ajudamos muito. Nós também temos uma mentalidade que tende para ser imediatista e uma baixa propensão para a gente cuidar do futuro de longo prazo. Né? É a visão de longo prazo que permite a gente ter um desempenho superior numa unidade da federação como Brasília ou qualquer outra. E a gente acha que é possível sermos todos nós protagonistas, construtores do futuro, respeitando, é claro, a complexidade e a incerteza da realidade que foi demonstrado aqui nos vários painéis. Tá? Bom, a gente usou várias fontes para isso, eu já comentei algumas. Queria começar falando das vocações econômicas. Eu não tenho a pretensão aqui de abranger todas as vocações econômicas. Aqui eu estou trazendo só o que a gente mais ouviu, o que de mais importante nós ouvimos sobre vocações econômicas, que podem ser vetores de desenvolvimento para o futuro, para o presente e para o futuro do DF. A primeira delas é o turismo. O potencial turístico do DF é enorme. Por ser a capital nacional, por ser patrimônio cultural da humanidade, gostem alguns ou não,
isso atrai muita gente para Brasília. Tem muitas belezas naturais e áreas protegidas, é um polo cultural, tem uma produção agrícola familiar de qualidade, é um destino natural de grandes eventos, justamente pela posição geográfica. Então, o turismo tem um potencial muito grande, meio que natural. A segunda vocação é a logística. Foi falado aqui uns 3 ou 4 painéis, né? Então eu não vou entrar em muito mais detalhes do que isso. Justamente por ter uma área de influência enorme no centro-oeste, norte e nordeste, e pela posição geográfica. Depois, educação, pesquisa, economia criativa, tecnologia e inovação. A gente colocou tudo isso no mesmo bolo, a gente poderia até detalhar um pouco mais, mas a concentração de universidades, de mestres e doutores aqui, a presença de instituições de vanguarda, como a Embrapa, e entre outras instituições, empresas da área cultural e de TI, permitem a gente pensar que essa área é uma área de vocação também. Inovação, tecnologia, especialmente biotecnologia, já foi falado por vários aqui nas entrevistas também, mas a educação como negócio e a economia criativa. Teve um painel aqui só sobre esse assunto, não vou me estender mais sobre isso. Uma quarta vocação é a saúde. O DF tem uma presença de serviços e de empregos na área da saúde enorme. Pela presença de grandes hospitais, de grandes laboratórios e uma miríade de serviços em torno da saúde, né? Então, é de fato um polo de atração do entorno e do norte, nordeste e centro-oeste. Uma quinta vocação é uma coisa que alguns acham que a gente tem que se distanciar, outros acham que a gente não pode perder, que é os serviços públicos. Nós esperamos que Brasília continue sendo a capital federal por muitos e muitos anos. Isso não deve mudar no longo prazo. Então, a gente tem que aproveitar a presença do governo federal aqui e dos organismos internacionais e de tanta gente que vem aqui para o DF, porque é a capital, né? Então, toda uma gama de serviços em torno da gestão pública, dos serviços públicos, é também uma vocação. Fazer com que esses serviços sejam cada vez melhores e que gerem cada vez mais empregos. Não, talvez o que os outros painéis falassem é muito mais uma questão de equilibrar, para depender menos do poder público e ter uma participação do setor privado maior. Mas não jogar fora, senão a gente perde essa vocação natural por Brasília ser Brasília. Muito bem, nós coletamos nas entrevistas, nos questionários, uma série de frases e ideias de futuro para o DF, que eu queria mostrar para vocês aqui. Muito bem, a primeira delas, o entorno desenvolvido e o DF integrado com a região, o melhor desenvolvimento humano e sustentável. Isso já foi falado aqui, está em linha com o que já foi falado. Uma matriz econômica que dependa menos do setor público, mobilidade melhorada, com transporte público intermodal eficiente, acessível e integrado, e são frases que surgiram das discussões do fórum, do CODESE que houve dia 22, das entrevistas individuais. Tá? Uma cidade inteligente, conectada, inclusiva, sustentável, inovadora e humana. Olha quanta coisa tem numa frase. Dava para desempacotar isso aqui e ficar fazendo um seminário o dia inteiro só sobre essa frase aí. Entidades e sociedade civil próximas do setor público. Então, uma maior integração entre o setor privado e o setor público. Uma menor desigualdade entre as regiões administrativas. Já foi falado aqui também. A gente está na Suíça e na Etiópia, num quadrilátero pequeno aqui, né? Que mais? O problema fundiário resolvido e uma oferta de moradia para todas as faixas de renda. Isso é uma preocupação de quase todos com quem a gente conversa, a questão das ocupações irregulares, etc. Isso tem que estar resolvido em 2040. Se não resolvido completamente, não pode mais ser uma preocupação das pessoas com quem a gente for conversar em 2040 para pensar 2060, por exemplo. Oportunidades para manutenção de profissionais no DF. Nós temos universidades aqui, escolas técnicas que formam, mas a gente não quer exportar esses talentos para outros lugares, né, que eles fiquem aqui. DF tem que ser um modelo econômico, ambiental e social. O DF como referência mundial no meio ambiente, isso é importante.
A gente tem uma ideia que, em geral, vem de fora, de que o Brasil não respeita o meio ambiente, etc., etc. Não é verdade. E o DF tem essa possibilidade de mostrar para o mundo, inclusive por conta das várias questões aqui ambientais, tem áreas protegidas, tem uma porção de coisa aqui no DF, pode ser uma referência mundial. Capital da inovação e da criatividade na América Latina. Olha aqui, ó, gente pensando grande. Igual, acho que foi o Joey Vale que comentou aqui, né? Pensar grande, pensar que nós somos a capital da América Latina, não só do Brasil, em vários sentidos. Ser uma cidade única, moderna e criativa, vida digna, educação, saúde e segurança para todos. Cidade para as pessoas, igualdade de oportunidades, uma Brasília humana, solidária, educada, que preserva o seu presente e sonha com um futuro em que a felicidade humana seja o grande valor. Cidade da felicidade, para reforçar a questão da felicidade, educação humanizada com ênfase em cultura da paz, sociedade colaborativa, empática e integrada. Qualidade de vida e bem-estar. Pleno desenvolvimento econômico com ampla geração de empregos. E, por fim, sociedade organizada e com criminalidade zero. Essas são algumas das frases que as pessoas diziam quando diziam, mas o que você pensa quando você pensa em 2040? As pessoas, várias disseram isto que a gente acabou de ver aqui. Tá? E tudo isso passa, em alguma medida, pelos tesouros das regiões administrativas, que depois, quem estiver acompanhando online, quem estiver aqui depois desse nosso painel, vai poder ver as excelentes ideias que as regiões administrativas tiveram ao longo dos 4 hackathons que foram promovidos pelo CODESE. Muito bem. Nós também perguntamos, fizemos um questionário online com as principais palavras que as pessoas achavam que deveriam fazer parte da visão de futuro. Apareceu aqui sustentável, quase 2/3 das pessoas. Segura, 41% das pessoas. Tecnológica, 41%. Inovadora, oportunidades e inclusiva. São palavras que as pessoas acham que não pode deixar de estar na visão de futuro. A gente trouxe aqui alguns exemplos de visão de futuro, né? A própria construção de Brasília, na época do governo JK, 50 anos em 5. Olha que slogan forte, né? Poderoso, que ajuda a fazer com que todos caminhem na mesma direção. O Espírito Santo também tem para 2025, uma visão de futuro. Nós temos visão de futuro nós trouxemos 3 cidades aqui, Sydney, deixa eu sair do caminho aqui. Sydney, verde, global e conectada. 3 palavras que resumem muita coisa. Alô? Aí. Depois nós temos aqui Belo Horizonte, uma visão para 2030, cidade de oportunidade, sustentável com qualidade de vida. E Niterói, melhor cidade do Brasil para viver e ser feliz. Por fim, eu queria dar uma provocada aqui, mais 30 segundos que eu tenho. Tem muita gente pensando em como será a cidade do futuro. Muita gente planejando como será a cidade do futuro. Nas nossas pesquisas, eu encontrei cerca de 40 projetos em implantação, ou ainda como ideia, que vale a pena dar uma olhada. Eu vou trazer rápido aqui, depois vocês podem pesquisar. Só para... Tem essa cidade aqui, ó, Forest City, que fica entre a Malásia e a Singapura. São 4 ilhas construídas, não é ilha natural. Eles vão construir 4 ilhas, 30 km², é enorme. Uma cidade que combina meio ambiente e tecnologia de ponta para criar um ecossistema de vida e trabalho ideal, idílico e tecnológico. Isso já está em construção. Sustainable City, em Dubai, já está uma boa parte construída. Essa parte, só voltando aqui. Opa, eu estou indo para frente ou para trás? Eu estou indo para frente. Desculpe. Eu não sei para onde eu estou apontando aqui. Aqui, ó, Sustainable City, em Dubai. Essa parte aqui no meio é o agro deles, tá? Dessa cidade. Fica no meio da cidade. Oceanics, nova fronteira da humanidade, são cidades flutuantes. Tá? Interessante, né? E modulares, você vai colocando esses módulozinhos infinitamente. Você tem aqui Clark City, nas Filipinas, que é a 100 km de Manila, a capital, para ser a futura capital do país, que já vai ter 1.200.000 pessoas. Amaravati vai ser a capital de um estado da Índia, está sendo construída também. Net City, na China, é uma cidade para pessoas e não para carros, do tamanho de Mônaco, está em construção.
Pismaia, no Iraque, um símbolo da reconstrução do Iraque no pós-guerra, 10 bilhões de dólares de investimento. Crystal Island, em Moscou, é o maior prédio do mundo, com 450 metros de altura, um projeto diferente, né? Lily Pads, que é uma cidade flutuante também, não sei se dá para ver aí, as cidades ficam próximas da costa, né? Para 50 mil pessoas, e ela pode ficar flutuando pelo oceano ou próximo da costa de uma cidade, pensada para abrigar refugiados. A cidade da Toyota, o Woven City, foi pensada para funcionários da Toyota, mas para eles testarem coisas de cidades, cidade inteligente. Sejong, a Coreia do Sul, a capital atual da Coreia do Sul, saiu de Seul, foi para lá em 2009 e vai terminar em 2030, já tem 350 mil pessoas morando lá. Então são ideias de cidade, e eu encerro por aqui, para pensar o futuro de Brasília. Tem gente pensando grande, tem gente pensando o futuro das cidades. Qual é o futuro do DF que a gente quer? Exatamente. E eu queria colocar 2 pontos aqui, antes de passar a palavra para os debatedores, que terão 3 minutos cada um para falar nessa primeira rodada. Quando a gente fala em vocação, a gente fala também em escolhas, né? Me chamou a atenção a questão do desejo de criminalidade zero. Aí a pergunta é a seguinte: criminalidade zero, qual o caminho escolher? Se a gente vai ter uma sociedade total de controle para chegar à criminalidade zero, ou vai ter a sociedade total de equilíbrio social para que a criminalidade caia por uma questão de pressão social ou do contexto econômico social, né? E aí chego na vocação, porque vocação tem muito a ver, muitas vezes, com as condições naturais, até, quando a gente fala de turismo, por exemplo, mas também tem a ver com escolha. A gente escolhe, porque a vocação que existe a gente pode escolher estimular, ou a que não existe a gente pode escolher criar, né? E aí quero deixar essa reflexão, esse debate sobre escolha, sobre vocação, com os debatedores, cada um com 3 minutos. Começamos. Alguém se habilita a começar? Dr. Valdir, por favor. Bom, então vamos lá. Boa tarde a todos mais uma vez aqui participando, né? Agradecendo aí a oportunidade de estar contribuindo. A gente falar do DF do futuro e esse conjunto de reflexões que a gente acaba fazendo para fazer essa construção, eu tenho muito receio de estudos mais aprofundados ou amarras que possam vir a ter quando a gente começa a querer definir modelos de desenvolvimento ou vocações. Eu me lembro que, quando eu comecei a estudar, né, e me entender por gente, aí a gente estava trabalhando, o Brasil trabalhava em cima dos PNDs, né, dos Programas Nacionais de Desenvolvimento, e de lá para cá vieram um monte de programas de governo, e sempre uma ideia de fomento estava vinculada a esses modelos, mas eram modelos que eu acho que viviam ou foram construídos numa época de muitas amarras, né? E o mundo mudou completamente. Nós tivemos na Constituição de 88 um modelo de Estado, que foi um modelo de Estado construído muito na proteção da liberdade individual. Veio do momento que a gente estava vivendo, era o anseio das pessoas, as pessoas tinham dificuldade de dizer o que pensavam, de brigar pelo que pensavam, então deu um foco muito grande nas liberdades individuais, mas nós esquecemos, talvez, de acompanhar a liberdade empresarial com as individuais, para que a gente pudesse fazer um desenvolvimento mais sustentável. E a gente pensa que o desenvolvimento sustentável é só questão ambiental. Não é não. É porque quando a gente dá muita liberdade às pessoas, e eu não sou contra, eu acho que tem que dar mesmo, tem que proteger as pessoas, se a gente não der também do outro lado, a gente não consegue construir um modelo de desenvolvimento que seja inclusivo, que foi o tanto que foi colocado aí. Então, eu acho que hoje o que nós temos que brigar é que a gente tenha um DF no futuro que tenha mais liberdade, para que a gente possa compatibilizar os modelos de desenvolvimento que os estados estão apoiando com a velocidade com que as pessoas criam as suas ideias, mudam, com que as sociedades mudam e passam a se adaptar. Essa é a maior dificuldade que a gente tem. Quando a gente começa a desenvolver ideias que queira amarrar a vocações, arranjos produtivos, enquanto a gente está construindo isso, as ideias já mudaram,
e a gente acaba perdido no tempo e no espaço. O que é que o Estado precisa, o que é que a gente precisa ter no DF do futuro? Um Estado que dê mais liberdade, não só para as pessoas, mas para as nossas empresas, para os nossos negócios, principalmente os pequenos negócios, se a gente quiser fazer um modelo de desenvolvimento que possa privilegiar a geração de emprego e renda e a distribuição de renda, porque nós, agora, vamos ter um legado de uma pobreza e de um empobrecimento muito grande, nós temos que apostar nos pequenos negócios. Essa é que é a realidade. Então, precisamos da liberdade para que esses pequenos consigam ter suas ideias e implantar suas ideias. E, por outro lado, o Estado precisa ter parceiros, né? O BRB está aqui, foi citado diversas vezes, tem sido citado muito como um grande fomentador, mas parceiros que possam levar o processo de crédito. Porque tudo que o empreendedor precisa, e eu estou falando do pequenininho, não é dos grandes, não, 99% dos nossos CNPJ é de bem pequena empresa. Tudo que eles precisam é de liberdade para se instalar e de crédito para botar suas ideias para funcionar. Se eles tiverem isso, a gente consegue resolver grande parte dos nossos problemas sociais. Porque os problemas sociais estão vinculados ao problema do desemprego. E o problema do desemprego ele está porque nós não estamos conseguindo gerar os empregos na forma adequada com a economia formal como tem que ser. Então, se a gente conseguir construir em 2040 um modelo de Estado que dê liberdade para aquele que pensar numa ideia e colocar a ideia em prática e poder ter acesso a várias opções de crédito que deem a ele a oportunidade de fazer, implantar o seu negócio e gerar emprego e renda, seguramente o resto vai se construir. Não precisa a gente definir com detalhes sobre as vocações que vão estar acontecendo nas diversas regiões administrativas, porque eles sabem melhor do que a gente. E as oportunidades, elas aparecem, não é de forma burocrática. As oportunidades, elas aparecem, bater na sua porta. E quando ela bater a porta, o empreendedor tem que responder. Então, eu queria fechar, eu acho que passei demais o meu tempo, mas dizendo que a visão de futuro que eu espero para o Distrito Federal seja, em 2040, um Distrito Federal que tenha liberdade de empreender na sua burocracia, no seu licenciamento, e que tenha oportunidade de muito crédito de fomento dos mais variados, não só no sistema bancário, mas dos mais variados, que possa fazer com que esses empreendedores gerem emprego e renda e façam um desenvolvimento com distribuição de renda, que é o que a gente precisa. Eu fui aí rápido, acho que desculpe, mas é um pouco a minha ideia. Obrigado. Dr. Paulo Henrique. Bem, boa tarde a todos, a todas, Porta Nova, Valdir, Rodrigo, aqui com a gente. Eu queria parabenizar, em primeiro lugar, o CODESE pela iniciativa, aqui tão bem representado pelo Leonardo Ávila, pelo Paulo Muniz, que começou esse trabalho lá atrás e que o BRB tem muito orgulho de ser um dos mantenedores. Esse tipo de debate é fundamental para que a gente possa construir caminhos democráticos, inclusivos, que todos se sintam representados, e que com esse conjunto de qualidades termina sendo mais fácil ou menos difícil implantar o que precisa ser implantado. Parabéns, Rodrigo, pelo trabalho da Macroplan. Eu acho que a gente tem aqui um material rico para a gente discutir. A gente estava comentando antes de começar aqui o debate sobre a importância da gente ter esses planos, da gente ter esses projetos, da gente ter clareza em relação ao rumo que a gente quer seguir, para que quem vive da execução, da entrega, da transformação cotidiana, possa, de fato, seguir nessa direção. É esse o papel que o BRB tem seguido nesses últimos 3 anos, ou seja, ser um agente de fomento do desenvolvimento econômico, social e humano. Eu acho que várias dessas vocações aqui, de fato, são intrínsecas e estão vinculadas ao Distrito Federal. E acho que é importante ter a abertura, flexibilidade que o Valdir comentou, mas, ao mesmo tempo, ter clareza do que a gente quer construir. Eu acho que quando a gente olha para a característica da nossa cidade, está claro que Brasília, sim, tem vocação de cidade de turismo, tem, sim, vocação de logística, de educação, de pesquisa, de inovação, tecnologia, saúde, serviços públicos. Eu queria acrescentar alguns outros para o debate. Então, construção civil, um setor que é tão importante para o nosso dia a dia, com uma cadeia produtiva tão democrática, vocação
também do agronegócio. Né? A gente está inserido no centro-oeste do nosso país, um celeiro, e também temos um cinturão verde aqui no entorno de Brasília. E, por fim, esporte, que a gente não comentou. Eu acho que o esporte, junto com saúde, com educação, com inovação, traz muito para Brasília. Então, a visão que a gente tem de futuro é, sim, de uma Brasília inclusiva, de uma Brasília que, se a gente puder resumir, ela seja plena nas suas potencialidades. Inclusiva, moderna, como sua essência, cultural, democrática, ampla, acolhedora das pessoas que moram aqui e que vêm nos visitar. Uma mensagem que a gente também queria deixar, Porta Nova, é da importância de ter um banco local, público, que funcione como agente de fomento, de fato. A gente tem visto, não só no momento de pandemia, como no momento de dificuldade econômica, como é importante ter uma instituição que entende das características locais, que mesmo sendo bastante rentável, também tem um olhar social, um olhar de desenvolvimento humano e, por que não, ambiental. Então, acho que aqui a gente vai ter uma entrega em agosto de um relatório importante que vai trazer uma série de projetos, um guia para a atuação dos caminhos da nossa cidade. Então, a gente fica feliz com o debate e divide essa visão, então, de novo, de uma cidade ampla, de uma cidade moderna. Uma coisa que eu acho que a gente precisa avançar bastante também é nessa questão de tecnologia, ou seja, de uma cidade tecnológica. Tem muitas discussões em andamento, tem uma discussão de instalar um Web Summit, trazer um Web Summit para cá, o Biotic como um fundo de investimento importante para o desenvolvimento, o SEBRAE exercendo o seu papel também de fomento das pequenas empresas, grandes ideias. Então, excelente estar aqui dividindo esse momento, dividindo a construção e construindo um caminho importante. A gente ratifica essas vocações trazidas e acho que isso precisa ser disseminado, englobar mais pessoas na busca dessa construção, que acho que é um papel permanente do CODESE, Léo e Paulo Muniz. Obrigado. Rodrigo Souza, 1 minuto. Considerações e, em seguida, vamos para a segunda rodada. Alô. Vamos lá. Eu acho muito importante a ideia de você criar condições para o desenvolvimento. Acho que ambos falaram disso, né? E que essas condições passam, ninguém falou aqui neste painel de modo explícito, mas já foi falado em outros, passam por um ambiente de negócios, para as pessoas poderem empreender livremente, e crédito, né? Para as pessoas terem, em geral, ninguém tem o dinheiro todo para poder empreender aquela ideia que ela teve, né? Quando é um empreendedorismo de oportunidade, e quando é o de necessidade, mais ainda. Se não fosse necessidade, não precisaria do dinheiro, né? Para empreender num pequeno negócio. Então, essas duas coisas, eu diria que são talvez as coisas mais importantes de base. Depois vem as demais, né? Independentemente de qualquer vocação, quando você tem isso, as pessoas mesmas vão tendo as suas ideias e vão se aglutinando em torno de algumas áreas, de alguns setores, seja por conta da posição geográfica, seja por conta das vantagens comparativas que o DF tem aqui, né? Então, esse é um recado importante aqui, eu acho que a gente precisa deixar. Mais uma vez, eu vou pegar uma palavra de uma fala e uma palavra da outra fala. Quero me concentrar em liberdade e clareza. Foram temas importantes debatidos aqui. O Nobel de Economia, Amartya Sen, fala que o desenvolvimento tem que ser um instrumento não só por si, desenvolvimento, mas como forma de liberdade. A partir do desenvolvimento se chega à liberdade. E a questão que eu queria deixar aqui nessa participação, abrindo a segunda rodada, é o seguinte: como é que vamos chegar ao desenvolvimento e, portanto, ter caminhos para a liberdade, enquanto continua vigorando aquela lei, que eu acho que é a lei a lei maior no país, que é aquela de que a gente tem que sempre trocar o pneu com o carro andando na estrada. Vamos continuar desenvolvendo ou tentando desenvolver soluções sem se estabelecer as bases do que seria o desenvolvimento futuro, ou em algum momento a gente vai conseguir
para usar a linguagem das startups, que deu o pessoal das startups aí, mas vamos pivotar antes disso e conseguir avançar com um planejamento mais seguro e mais projetado para o futuro. 3 minutos para cada. Bom, então vamos lá. Debater com Guilherme Portanova é extraordinário porque ele é um startupeiro. Na verdade, ele é uma figura que nos ajuda a quebrar paradigmas. A gente não pode confundir a liberdade com falta de regras, com bagunça, né? Eu acho que tem que ser definido os rumos. É claro, se não tiver o mínimo de planejamento, né, você tem que saber aonde você quer chegar. Eu acho que Brasília cumpriu o seu papel de capital administrativa. E a gente brinca dizendo que essa é a Brasília 1.0. E que agora nós precisamos construir uma nova Brasília, onde a nova Brasília aprenda a viver da riqueza que vai gerar. Então, a gente só vai conseguir tirar isso do privado, sem esquecer da importância do público. E como é que a gente vai conseguir construir isso? Sem criar uma grande bagunça. Porque, na verdade, quando a gente põe regras muito fortes, Portanova, você acaba criando a bagunça. Você tem regras que, às vezes, impedem muita construção civil de caminhar, muito controle, e aí você deixa solto para as barbaridades que a gente vê de construções irregulares que colocam em risco a vida das pessoas. Isso a gente tem que acabar no Distrito Federal. Isso é um absurdo. A gente acaba construindo, vendo nas ruas do Distrito Federal caminhões enormes, vendendo imóveis de 10 mil, 12 mil, 15 mil reais em áreas públicas, quando as nossas lojas passam apertos enormes para viver dentro da loja, dentro desse regramento. Então, a gente tem que ter um mínimo de regra, sim, tem que ter regra. Tem que ter bases sólidas para direcionamento. Mas a base sólida ela não pode ser impeditiva. O modelo de Estado que nós criamos com a Constituição de 88 é um modelo extremamente intervencionista. É de formação. Quando um servidor público pensa numa política pública, ele pensa numa política pública com tanto detalhe que ele acaba construindo uma coisa que ele não tem gente, não tem braço para analisar, muito menos braço para fiscalizar. E ele põe a culpa na burocracia. Não é na burocracia, é o modelo mental. Então, nós precisamos construir isso aqui, gente, não tem erro de ninguém. Isso não tem culpa nem erro de ninguém. É o processo de formação, é a evolução com que a gente foi construindo o país. Então, a gente precisa ter uma Brasília que preze pela liberdade de forma organizada, respeitando os limites, mas fazendo com que a gente consiga colocar em prática, na velocidade em que as pessoas têm as suas ideias, colocar em prática a sua implantação. É hora de aprender com o pessoal aí. Eu sei que vai ter uns hackathons, né? É hora de aprender com esse modelo dos startups e dos hackathons. Porque a gente foi formado para estudar projeto de viabilidade econômica, Paulo. Então, você está lá sentado no BRB, aí você tem uma ideia de negócio, me dá um projeto de viabilidade econômica que eu vou ver se esse negócio é viável ou não para eu te emprestar dinheiro. Enquanto isso, esse cara já teve 30 ideias de negócio e nós estamos aqui no processo, analisando. Agora, isso é empírico, gente. Agora, a ideia, isso é binário, dá certo ou dá errado. Tenta, deu certo, deu errado, esquece esse negócio, faz de novo, faz outro. A gente precisa aprender com essa garotada que está aí, com esses hackathons, com essa inovação, e levar isso para a nossa ideia, para a nossa mentalidade de setor público. Não tem sentido a gente sentar, olhar para o empresário e levar, às vezes, anos para poder regularizar um negócio dele, quando a ideia dele já foi para o espaço, ele já está com outro. Então, nós temos que ter um modelo de Estado no futuro que tenha uma organização simples, isso aqui não pode ser uma bagunça, mas que dê liberdade para as pessoas, para elas colocarem em prática os seus negócios e as suas sobrevivências. Quando a gente tiver isso, a gente seguramente vai ter um processo de desenvolvimento que vai gerar emprego, que vai gerar renda e que vai distribuir renda, porque isso é desenvolver com base nos pequenos negócios. E eu estou falando daqueles que respondem por 52% dos empregos formais e apenas 27% do PIB, eles não concentram renda.
E nós precisamos agora fazer distribuição de renda, porque o legado do empobrecimento está aí, por conta da pandemia. E eu volto a dizer, não é culpa de ninguém. Não, nós temos que trabalhar muito em cima disso. Tecnologia, seguramente, inovação, eu acho que é o que a gente tem que trazer para fazer o novo mercado que vai salvar, eu acho, a nossa economia e o nosso desenvolvimento. É assim que eu penso. Aí, Porta Nova, espero ter contribuído para o debate. Porta Nova, eu acredito em planejamento, em organização e disciplina de execução, entrega. Planejamento do jeito novo que a gente fala de planejamento. Quando a gente fala de métodos ágeis, quando a gente fala de errar rápido, corrigir e encontrar um novo rumo, um planejamento que seja menos prescritivo e mais focado na direção que a gente precisa buscar. Esse planejamento, ele nos ajuda a entender aonde a gente quer chegar, entender quais são as prioridades. Eu concordo também com o que o Rodrigo comentou aqui, e o Valdir já tinha trazido, em relação a crédito, né? Ou seja, encontrar cada vez mais novos mecanismos de financiamento e de desenvolvimento. Parte desses mecanismos passa pelo sistema bancário, parte desses mecanismos passam por outras soluções, como Venture Capital, por exemplo, ou seja, fundos de investimento em startups, e por outros mecanismos menos formais. E aí eu não podia perder a oportunidade de dizer que o Banco de Brasília, o BRB, está criando um fundo de Venture Capital, alocando 50 milhões de reais para começar na primeira rodada de selecionar startups locais para que a gente possa estimulá-las a se desenvolver. Ou seja, com toda a governança, toda a organização, comitê de investimento, mas com velocidade e capacidade de impactar. Nos 4 anos anteriores, o BRB alocou 7 bilhões de reais em crédito para Brasília. Nesses 3 anos, nós alocamos 27 bilhões de reais, ou seja, o BRB passou a ser bastante ativo, graças a uma orientação do próprio governador Ibanez, sobre a importância de ter uma instituição de fomento local. Então, claro que a gente precisa buscar novos caminhos, buscar mecanismos como fundos garantidores, para que a gente possa tomar mais risco, mas a gente está no caminho certo, na direção de apoiar cada vez mais o empreendedorismo, a inovação e o crescimento de Brasília dentro das suas vocações. Um último ponto que eu queria colocar aqui, que foi comentado pelo Rodrigo ali também na visão de futuro, é sobre a importância de fazer com que as empresas e os profissionais se fixem aqui. Brasília é sim local de desenvolvimento, é sim local de gente trabalhadora, de ideias e de novos modelos de negócio, e precisa também se consolidar como cidade da felicidade. Esse caldo de atuação econômica, de atuação social, de planejamento e de capacidade de realização do seu potencial pode também contar com um banco local com uma visão diferente, cada vez mais moderno, cada vez mais ágil. Perfeito. Gente, vou encaminhar para as considerações finais, por causa do nosso horário. 1 minuto para cada um dos participantes encaminharem o seu encerramento. Por favor. Bom, deixa eu começar aqui. Eu gostaria de dizer o seguinte, acho que nós teremos sucesso em todo esse trabalho de pensar o futuro e de executar o que nós estamos pensando, se a gente tiver 3 elementos aqui. O primeiro é que a gente não pode esquecer ou deixar de lado alguns problemas que são emergenciais, são prementes, estão aí na nossa cara, são passivos, que a gente já deveria ter resolvido e não conseguimos resolver ainda. Então, a gente tem que ter algumas medidas emergenciais para resolvermos essas questões. Segundo ponto, a gente não pode ser sugado e tragado por essas questões emergenciais. Se a gente só fizer isso, a gente vai fazer só isso eternamente. Então, respondendo à pergunta que o Guilherme fez, né, a gente tem que ter também um conjunto robusto de ações estratégicas que ajudem a construir o futuro e evitar ficar apagando incêndio no futuro. Então, a gente tem que ter essas 2 agendas, não dá para ter uma ou outra.
A terceira coisa é um mecanismo de monitoramento do que a gente está propondo. Então, o CODESE tem que ter o papel de monitorar, acompanhar, cobrar o que está sendo proposto, seja para o poder público, quanto para o próprio setor privado. Então, essas três coisas, se a gente conseguir tê-las, eu acho que aumentam a chance da gente ter sucesso com o DF que a gente quer. Eu vou seguir a ordem aqui para que a gente pode chegue a você, Portanova. As minhas palavras finais são palavras de esperança e confiança. Eu acho que o DF já mostrou a sua capacidade de fazer. As pessoas que estão aqui no dia a dia, trabalhando, construindo uma cidade cada vez mais forte, têm energia e vontade de construir esse futuro que a gente quer. Acho que a gente tem as instituições com capacidade também de fazer isso. Mais uma vez, eu parabenizo a iniciativa do CODESE, esse planejamento, essa organização de prioridades, a clareza de projetos, são fundamentais para que a gente possa dar continuidade e transformar isso em resultado, em entrega, em impacto. Acho que o Brasília é o local para se estar, é o local para se empreender e o local para a gente fazer a diferença. Que continuemos assim, trabalhando forte, duro, para entregar o resultado e ver cada vez uma cidade mais igual, de mais oportunidade, de mais felicidade e de mais desenvolvimento. Obrigado a todos. Bom, minhas palavras finais, eu quero começar recuperando com as minhas palavras iniciais. Eu tive aqui logo no começo, e eu disse, quando a gente tratou do diagnóstico, que eu fiz um paralelo do Distrito Federal com uma criança, filha de pai rico, que teve de tudo e que não teve controle. Quando chegou aos 60 anos, teve a notícia que o pai morreu, não deixou nada, está quebrado, e que ele se virasse. E que era um pouco essa analogia que eu fazia com relação a Brasília, porque nós acabamos não aprendendo a viver da riqueza que a gente precisa gerar para nos sustentar. E eu quero dizer que, nas minhas palavras finais, é que eu espero que o filho dessa Brasília de 60 anos tenha uma cultura diferente dessa Brasília. Que seja um filho que busque, que corra atrás para construir riquezas que possam, com isso, gerar o seu sustento e o sustento das famílias do nosso Distrito Federal. E eu acho que a gente tem tudo para fazer isso, porque eu acredito nisso. Eu sou uma pessoa muito otimista por natureza, então eu costumo olhar e ver as oportunidades, eu fui formado para isso, por isso que eu trabalho com empreendedorismo, e eu tenho certeza que nós vamos ter no futuro uma Brasília diferente, cada vez mais diferente da Brasília que nós construímos, porque a gente aprende com os erros do passado para poder construir boas soluções para o futuro. Então, muito obrigado, Portanova, obrigado aos colegas, obrigado ao CODESE aí pelo convite. Estou muito satisfeito de estar aqui e sempre à disposição de vocês para ajudar nesse processo de construção. Pessoal, muito obrigado. Também gostaria de agradecer a oportunidade, o privilégio de estar aqui no meio desses debatedores. Se vocês forem olhar minhas fichas, vocês vão ver que elas estão todas rabiscadas aqui de aprendizados e referências para buscar elementos. É sempre um aprendizado. Agradecer a todos que estiveram envolvidos aqui nesse debate, aos palestrantes. Foi um grande prazer e até a próxima. Muito boa tarde. O programa segue a partir de agora. Tchau, tchau, gente. Agradecemos mais uma vez, então, a todos os participantes deste último painel, que é o futuro do Distrito Federal. Espero que você que nos acompanha virtualmente tenha aprendido muito, esteja esperançoso acerca das perspectivas da nossa capital federal e todo o público presente aqui no Museu Nacional. E daqui a pouco vamos iniciar um momento muito importante do nosso evento, que é a rodada de pitches e premiação dos 12 projetos finalistas do Hackathon UDF que a gente quer. Fique com a gente.
Foi um ano de muitos desafios e nessas horas a gente se surpreende com nossa própria força para seguir em frente. O BRB se firmou como um banco cada vez mais presente e humano, que cresce nacionalmente, mas sem nunca esquecer suas raízes. Queremos um ano novo cheio de boas surpresas. E para isso, conte com um banco eficiente, competitivo, completo, que nunca para de inovar por você. Surpreenda-se ainda mais com o BRB em 2022. Lembram de mim? Eu sou o Terrinha. Eu cresci. As oportunidades da TerraCap também. Você tem que aproveitar. Não perca as super vantagens que a TerraCap oferece para regularizar o seu imóvel. E o investimento que você faz para regularizar sua propriedade, a TerraCap devolve em urbanização e infraestrutura. É imóvel legal, tranquilidade para você dormir em paz e segurança jurídica para o seu negócio e para sua vida. Aproveite a venda direta e regularize já. Eu volto trazendo mais notícias boas. A TerraCap investe em você. O que é o futuro para você? Para nós, a resposta está nas pessoas. Como será a vida delas daqui a 10, 20, 30 anos? Como nos preparar para todas as mudanças que elas precisam? É isso que impulsiona a Brasal a pensar o novo todos os dias. Representando grandes marcas, atuando em 3 estados do Brasil. Nos desafiamos a ser a melhor versão de nós mesmos, superando nosso próprio limite, evoluindo em nossos resultados. É exatamente isso que nos torna Brasal. Somos movidos pelo que acreditamos. Esse é o nosso jeito. Essa é a nossa marca. Brasal. Confiança gera resultado.